Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da reformulação do Timão? O novo zagueiro que o Corinthians está contratando eu conheço, viu? Vi muito na Série B nessa última temporada e vou contar pra vocês o que eu acho, qual é a minha opinião a respeito. Tem uma proposta por um lateral direito e o cara é bom. E um novo centroavante na pauta. Velho, novo, novo, velho, é um velho conhecido, o Corinthians já tentou outras vezes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela inscrição, sempre pedindo para você se inscrever aqui no canal, né? Não custa nada, você ativa as notificações e cada vez que eu postar conteúdo novo, e eu estou postando todos os dias, você recebe no seu celular. Um grande Natal, espero que você tenha passado uma ótima noite também, um dia de Natal maravilhoso e que encaminhe aí essas festas de final de ano na maior tranquilidade, paz e harmonia em família. Vamos lá, obrigado pela audiência de sempre, né? Vamos falar sobre os negócios do Timão. Tem um zagueiro que o Corinthians está praticamente contratando, trata-se de Adriano Martins, 26 anos, 1,93 m de altura, que foi oferecido ao Corinthians e o Cifute, o Centro de Análise de Mercado comandado aí pelo Thiago Gasparino, que já trabalhou no Novo Horizontino, já conhecia o Adriano, obviamente referendou a contratação juntamente do técnico Mano Menezes. Então a tendência é que ele feche um contrato por 2 temporadas e seja oficializado em janeiro. O Adriano faz parte, obviamente, já da nova diretoria, de uma das contratações da nova diretoria. Você deve estar se perguntando, poxa vida, os caras falam em Gabigol, Soteldo, sei lá quem, e de repente Hugo, Ranielli, Adriano. Não sejamos preconceituosos. Eu sei que todo clube que está passando por reformulação, até por liberar grandes atletas, quer aquele nome que, como a gente fala, lota o aeroporto, que chama mais atenção, que cria uma grande marca, que faz com que a gente cornete os rivais, né? Dizendo, olha só quem que a gente contratou, esse ano a gente vai forte e tudo mais. Mas a gente tem que entender que a reformulação do Corinthians, ela é grossa, ela é grande, ela é profunda. Então você vai precisar contratar jogadores que vão além do time titular, que vão além dos nomes mais óbvios, mais específicos, que precisam vir. Precisam vir também. Você precisa reforçar o seu time titular, e o Augusto falou, 10 a 12 reforços, 6 pelo menos para o time titular. Porém, você precisa fortalecer o grupo. O Corinthians vai ter pela frente uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro. Precisa ter um grupo fortalecido. E eu não estou nem dizendo aqui que o Adriano não será titular, porque talvez ele seja, tá? A gente está falando de um zagueiro bem interessante. E o Corinthians, na sua história, o torcedor sabe muito mais do que eu e do que qualquer pessoa a respeito disso, já contratou jogadores que vieram do interior paulista, e especialmente do interior paulista, e despontaram e se tornaram grandes nomes no Corinthians. O grande Adriano, inclusive a informação é do portal SCCP News, isso mesmo, que já foi confirmado, inclusive, por outros grandes portais. Então, parabéns à rapaziada aí. O Adriano eu vi muito, viu, gente, em 2023, porque eu comentei a Série B pela Band. A Band foi detentora dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro e o Novo Horizontino foi um time sensação na temporada. Quase subiu o Novo Horizontino. Vocês imaginem o Novo Horizontino disputando a Série A do Campeonato Brasileiro? Quase aconteceu. Comandado por Eduardo Batista, que fez um grande trabalho. Era um time que, olha, incomodava demais os chamados... não digo grandes, mas os mais tradicionais, os mais ricos e tudo mais. O time do Novo Horizontino, especialmente em casa, tá? Mas mesmo assim, mesmo fora de casa, também dava um trabalho danado. Teve na figura do Adriano um dos seus bons jogadores. Cara, o Adriano, ele é técnico, ele, embora a sua altura, ele tem uma certa agilidade, uma habilidade, muito bom na bola aérea. Difícil ganhar dele lá em cima, e o Corinthians já tem um jogador nesse quilate, assim, que é o Lucas Veríssimo, que tem outro nível de atleta, muito mais força física, um cara que já teve passagem pela Europa, tudo mais. Mas o Adriano é aquele cara que você sabe que ele não chegou no auge ainda. Ele foi muito regular, mas muito regular ao longo do ano, e a sensação que eu sempre fiquei assistindo ele jogar na Série B é se ele tivesse uma camisa maior, se ele tivesse um desafio maior, a tendência é que ele crescesse junto. Então talvez esteja faltando isso para o Adriano. É por isso que ele estava, né, nesses últimos anos aí, no Novo Horizontino, e fez parte de uma campanha que foi 5º colocado aí, o Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. Adriano é muito bom jogador, tá? É um bom zagueiro, um zagueiro que, assim, numa parceria com o Lucas Veríssimo ou com o Caetano, enfim,
com a estrutura que o Corinthians dá, com uma estrutura tática interessante, eu acho que ele pode crescer. Ele tem bom passe, ele tem boa saída de bola, muito frio, técnico e muito bom no jogo aéreo, como eu falei. Adriano Martins está encaminhado, novo zagueiro do Corinthians, e gostei, porque embora não seja um nome badalado, vistoso, aquela coisa toda, pode muito bem construir sua carreira mais exitosa, digamos assim, no timão e ainda assim ser titular. Vamos seguir nas notícias falando de Leonardo Godoy. Essa notícia já tem uns 2 dias, mas eu não consegui falar para vocês aqui. 28 anos, jogador do Estudiantes de La Plata, lateral direito, que o Corinthians formalizou uma proposta, viu? Formalizou uma proposta de 2,5 a 3 milhões de dólares, 14 milhões de reais. A gente está falando do lateral direito que mais deu passes para gol no continente em 2023. Sim, ele é o líder de assistências da sua posição, evidentemente, na América do Sul. O Leonardo Godoy, jogando pelo Estudiantes, ele tem 47 jogos, 4 gols e 11 assistências. Ele tem 15 participações para gols. Isso mesmo, em 47 jogos. A gente está falando de um lateral direito, que é muito bom no apoio, é muito forte no apoio, já tem 28 anos, como eu falei, e assim, vem se destacando. E por isso o Corinthians foi lá e formalizou uma proposta. A gente está falando do lado esquerdo com o Hugo, Diego Palacios. Hugo já confirmado, Diego Palacios uma possibilidade, o equatoriano. Do lado direito tem o Fagner, né, mas precisa de uma sombra. E talvez seja esse cara, Leonardo Godoy, 28 anos, talvez até para vir para ser titular aí pelos números. O SofaScore trouxe mais alguns detalhes sobre ele, porque ele é bom defensivamente também. 199 bolas recuperadas em todos esses jogos que eu citei, 47 jogos. Quase 200 bolas recuperadas, 41 desarmes e aí no ataque 57 passes decisivos. Ou seja, ele sobe muito bem. Ele tem um senão, que é o seu cruzamento. O aproveitamento dele é de 26%, segundo dados do SofaScore. Realmente é uma deficiência, coisa que o Fagner, por exemplo, tem de sobra, é muito bom. Mas se ele tiver essas outras valências e até mesmo aprimorar essa, embora já não seja mais tão jovem, 28 anos, eu acho que é um jogador que pode, sei lá, se fortalecer no Corinthians. Ele também, o Corinthians tem a concorrência do Atlético Paranaense, ele tem interesse também do Furacão, que pode ser um complicador na parada, mas o Corinthians quer contar com ele. Vejam que a gente está falando que era a promessa do Augusto Melo, de jogadores que venham baseados em scouts, não necessariamente como os mais badalados da janela, ou que foram indicados, ou que o empresário sugeriu. Não. O Augusto está prometendo, pelo menos, que o Cifute analise. Esse jogador aqui teve um bom índice nessa temporada, a gente vai analisar. Aí eles vão lá, analisam outras valências, outras virtudes, outras questões, outros aspectos. É natural. Você não pode simplesmente ir pelo número. Porque às vezes o cara tá de aniversário, como a gente fala, né? Teve uma temporada maravilhosa e nunca mais jogou nada. Você tem que voltar para trás, tem que pegar referências, tem que ver se ele teve lesões, tudo tem que ser analisado para você poder fazer uma contratação. E o Léo Godoy foi aprovado também e pode ser mais um reforço do Corinthians. Para a gente fechar, tem um novo centroavante na pauta e aí tá o meu medo. Quando eu sugeri aqui para vocês o Marcos Leonardo, é porque o Augusto Melo, na entrevista para a ESPN na semana passada, disse que estava analisando um jogador tão bom quanto o Gabigol, mais novo, mais rápido e tudo mais, e que poderia, enfim, se não viesse o Gabigol, vir a ser o centroavante do Corinthians. Eu citei o Marcos Leonardo, que tem uma multa aí de 18 milhões de euros, mas dá para negociar, enfim, e que daqui a pouco sai até mais barato do que o Gabigol. Pois bem, a imprensa mexicana dá conta de que o Corinthians buscou novamente o nome de Pedro Raul. 27 anos, vocês sabem, né? Já jogou no Botafogo, jogou muito bem no Goiás em 2022, foi cogitado por muita gente, inclusive pelo Corinthians. O Corinthians tentou contratar ele naquela oportunidade, não contratou, ele foi para o Vasco da Gama, do Vasco foi para o Toluca do México, com contrato até 2025. Então o Corinthians vai ter que fazer uma proposta para tirá-lo de lá, se quiser contratar esse jogador. Outros times também já demonstraram interesse para ele e ele quer voltar para o Brasil, tá? Porque ele teve um início só no Vasco e não foi legal. Não foi legal, ele tinha uma grande expectativa, a SAF chegando, Campeonato Carioca, e ele não correspondeu. E aí ficou sempre aquela dúvida, né? Pô, no Goiás ele empilhou gols, mas no Vasco, quando chegou num time maior, eu digo assim, em termos de torcida, né, e expectativa, a coisa não aconteceu.
O preço dele é de 3 milhões de dólares, 14 milhões de reais. Não é um valor muito alto assim, se a gente contar por um centroavante. O Corinthians pode pagar isso por um centroavante que vai disputar a posição com o Yuri Alberto. Então a gente tem que entender também que ele seria um reserva. Ou o Yuri, porque o Yuri também não tem lá mais, né, tanto cartaz, assim, né? Não terminou a temporada com tanto cartaz, mas a gente sabe a capacidade que o Yuri tem. Ele é muito jovem, né? Ele tem 22 anos, o Pedro Raul tem 27. Então, assim, eu estou muito curioso, porque será que esse é o cara mais novo que o Augusto Melo se referia? A gente está vendo um mais novo, tão bom quanto... Aí não, né? Aí não. Eu acho que o Pedro Raul pode ser um cara interessante para grupo, inclusive. Pode ser um cara que, na necessidade de uma bola aérea, entre no segundo tempo. Ele tem 1,95 de altura, se não me engano. Então, é um cara muito bom no jogo aéreo, realmente. Faz alguns golzinhos, né? Tem até um certo bom posicionamento. No Goiás, ele estava iluminado. E no Vasco não conseguiu performar. E no Toluca também não. O Toluca tem 2 gols até agora, em 14 jogos, se eu não me engano, nessa temporada. Então, assim, ele quer voltar para o Brasil para voltar a performar, para voltar a marcar presença. Eu acho que o Corinthians poderia ser uma boa. Claro que tudo depende dos valores envolvidos, tudo depende do grupo que você está formando, né? Porque uma coisa é o Pedro Raul chegar numa baciada, num balaio de grandes jogadores, aí você pensa, bom, tem mais um ali. A outra coisa é você tornar o Pedro Raul como uma solução. Isso eu acho arriscado. Acho que ele não tem a qualidade técnica suficiente para você, de repente, montar um time a partir dele. Nem de longe. Não é esse o caso, não é essa prateleira de jogador que estamos falando. Mas para acrescentar, e aí vai ao encontro dos outros que eu citei. O próprio Léo Godoy, o próprio zagueiro Adriano, são jogadores complementares. O Ranielli, o Hugo, eles podem vir a ser titulares? Podem. Então, assim, o entorno está me parecendo bem interessante, né? O Augusto está realmente construindo uma base, se tudo isso se confirmar, né? Todos esses jogadores, que podem realmente ali na frente fortalecer o grupo. Mas está faltando um pouquinho mais de confirmação, porque tudo isso, todos esses tratam-se de apostas, né? E apostas, você sabe, pode dar certo, pode não dar. Então a gente precisa de nomes um pouco mais convictos. É uma impressão que eu tenho. O que vocês acham desses nomes aventados aí? Comentem aqui, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações também, é importante pra gente. Para se inscrever não custa nada e ajuda muito esse comunicador aqui, esse jornalista. E um grande Natal mais uma vez, né? Já passou, mas enfim, que você tenha uma semana abençoada. Obrigado pela audiência de sempre. Eu volto, viu? Eu volto. Vocês não vão se ver livre de mim. Todo dia tem vídeo novo aqui para você. Valeu? Até a próxima. Tchau!